Olá a todos! Estamos agora na nossa terceira aula do nosso curso de gestão MTE Thompson e Oficina do Saber, administrando a sua oficina. Comigo, professor Fábio Moraes. Falamos na primeira aula do terceiro módulo do nosso curso de gestão sobre o indicador custo fixo e custo variável. Na segunda aula falamos sobre o indicador faturamento real e faturamento fiscal. E nessa terceira aula nós vamos abordar três indicadores, três que nós já falamos sobre eles, mas hoje nós vamos interpretar estes três indicadores. Três indicadores que precisamos analisar juntos, ao mesmo tempo. É o indicador faturamento real, o indicador passagem e o indicador ticket médio. Precisamos analisar juntos os três indicadores. Precisamos entender esses indicadores e transformá-los em gestão para o dia a dia da nossa oficina. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é rapidamente entender cada um dos três indicadores, a definição de cada um deles. Faturamento: tudo que eu vendo, não importa como eu vou receber, dentro de um determinado período. Tudo que eu vendo. Se você assistiu a nossa segunda aula deste módulo, você vai entender com facilidade o que é faturamento real. Passagem é o número de carros que passaram pela minha oficina dentro de um determinado período. São os carros que entraram, foram consertados e foram embora. Este é o número de passagens. E ticket médio é quando eu divido o faturamento pela quantidade de passagens, eu consigo encontrar o ticket médio. E a definição de ticket médio nada mais é do que o valor na média que cada carro deixou dentro da minha oficina. Esses três indicadores, nós já falamos sobre eles. O ticket médio nós falamos no primeiro módulo. Passagem nós falamos na 10ª aula do segundo módulo. E faturamento nós falamos na segunda aula do terceiro módulo deste curso de gestão. Você quer encontrar o ticket médio da sua oficina? Pegue o seu faturamento, divida pelo número de carros que passaram dentro de um período. Você vai ter o ticket médio. Por que é importante eu saber o ticket médio na minha oficina? Por que é importante eu saber quanto, na média, cada carro deixou na minha oficina? Vamos lá, vamos tentar entender esses três indicadores. Vá no seu sistema de gestão e com um clique, busque um gráfico que traga para você o faturamento, o número de passagens e o ticket médio. Mas não só de um mês, de um histórico. Para estudarmos gestão, precisamos desse histórico. O histórico passado faz eu entender o presente. E quando eu entendo o presente, fica mais fácil de eu planejar o futuro da oficina. Então, o que eu estou pedindo para você é para que você consiga essa informação no seu sistema, através de um gráfico, e você consiga visualizar o histórico todo destes três indicadores. Aí você vai conseguir visualizar, por exemplo, dos últimos 6 meses, quanto eu faturei em cada mês, quantos carros passaram em cada mês e qual o ticket médio de cada mês. Quando você tiver essa informação na mão, o que você vai fazer com ela? Primeiro, eu vou analisar se o número de passagens está oscilando e se o faturamento também está oscilando. Por exemplo, se no mês passaram 100 carros na minha oficina e eu faturei R$70 mil, e no outro mês passaram 80 carros na minha oficina e eu faturei R$75 mil, significa que eu atendi serviços maiores na minha oficina. Com isso, o ticket médio vai aumentar de um mês para o outro. No mês eu fiz 100 carros e faturei 70 mil. No outro mês eu fiz 80 carros e faturei 75 mil. Se eu dividir 75 por 80, eu vou ter um valor. Se eu dividir 70 mil por 100 carros, eu vou ter outro valor. Tão importante quanto essa análise é a interpretação que eu devo fazer em relação ao mercado. Quanto está o ticket médio, por exemplo, na região de São Paulo?
quanto está o ticket médio das oficinas na região de Minas Gerais, quanto está o ticket médio no Brasil. Eu preciso comparar se a minha oficina está trabalhando dentro de um ticket médio bom ou não. Vai fazer toda a diferença. No primeiro módulo, nós falamos da importância de analisar o ticket médio e da necessidade de conseguirmos aumentar o valor do ticket médio. Quando aumentamos o valor do ticket médio, diretamente estamos aumentando o faturamento da nossa oficina. Quando você tem esses 3 indicadores na mão e consegue analisar estes 3 indicadores, pode ter certeza, você está fazendo gestão. Só que este gráfico, este relatório, precisa chegar na sua mão. Precisa ser gerado pelo seu sistema de gestão, mas ele precisa chegar na sua mão. E você precisa analisá-lo no momento em que você estiver sozinho, em que você não tiver telefone tocando, cliente para atender, porque você não vai só bater o olho e ver os números. Você precisa interpretar estes números para definir, baseado na análise que você faz destes números, qual o caminho seguir com estes 3 indicadores. Eu estou precisando aumentar o número de passagens? Bom, se eu estiver precisando aumentar o número de passagens, então eu volto do módulo 2 e vou ver o que o curso já me ensinou a fazer sobre buscar pessoas jurídicas para minha oficina. É uma forma de aumentar o número de passagens. A outra é a manutenção preventiva. Neste momento, o mais importante é você refazer ou olhar novamente as aulas do módulo 2. Se você estiver pensando em aumentar o número de passagens. Mas olha, antes de você pensar em aumentar o número de passagens, acho que vale a pena você pensar em aumentar o ticket médio. Ou seja, aumentar o valor que cada carro deixa na sua oficina. Um exemplo simples, o Fábio vai na sua oficina só para alinhar e balancear o carro. Ele vai gastar lá 70, 80 reais. Mais um outro cliente vai na sua oficina e vai fazer toda a revisão, por exemplo, de freio, suspensão, etc. E por isso ele vai gastar R$1.500. Então, um cliente gastou R$1.500, Fábio gastou R$80. Quando a gente soma esses valores e divide pela quantidade de passagens, a gente tem o ticket médio. O que eu posso fazer para aumentar este ticket médio? Olha a importância da participação de todos os módulos e de todas as aulas. Vocês estão vendo que eu estou sempre voltando nos módulos anteriores, porque tem uma interligação em tudo que nós estamos fazendo e ensinando. No primeiro módulo, nós demos algumas orientações de como você deve fazer para aumentar o ticket médio. E é importante eu ter uma análise do histórico passado para eu poder saber e acompanhar quais os meses do ano passam menos carros na oficina e quais os meses do ano que o ticket médio caia. Porque aí eu vou fazer algum tipo de trabalho na minha oficina com antecedência para que naqueles meses em que o número de passagem cai ou que o ticket médio cai, eu vou desenvolver algum trabalho para subir o ticket médio ou para subir o número de passagens. E mais importante do que aumentar o número de passagens é aumentar o ticket médio. E aí, no primeiro módulo, eu dei algumas orientações de como fazer para aumentar o ticket médio. Basta você voltar lá no primeiro módulo que você vai ter algumas aulas falando sobre esse assunto. Quando eu olho o histórico desses indicadores, eu consigo identificar quais os meses que eu tenho um ticket médio mais baixo, quais os meses que eu tenho um número de passagens menor. Por isso, como eu estou fazendo este curso de gestão, eu não vou mais deixar para lá. Eu vou receber este gráfico na mão, vou analisar o histórico passado, vou entender quais os meses que diminuem o ticket médio ou o número de passagens e antecipadamente, 2, 3, 4 meses antes, eu já vou fazer e definir um plano de ação para quando chegar neste mês, o ticket médio não cair, o número de passagens não cair. São ações que eu preciso tomar.
O indicador, o número da oficina, serve para isso, para me mostrar o que eu devo continuar fazendo e aquilo que eu devo corrigir o caminho da oficina. Então, no nosso para casa dessa terceira aula, do nosso terceiro módulo do curso de gestão Administrando a Sua Oficina, eu vou pedir para você buscar no seu sistema de gestão um gráfico ou um relatório que te dê o faturamento, o ticket médio e o número de passagens num relatório só, para ficar fácil de você visualizar. Mas não só de um determinado período, por exemplo, não só do mês de março, não só do mês de abril, mas de um histórico dos últimos 10 meses, 12 meses. E aí você vai fazer as interpretações que eu disse para você fazer. Ou seja, você vai colocar em prática o que nós estamos aprendendo nessa aula. E caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade de como fazer este processo, entre em contato com a MTE Thomson, com a Oficina do Saber, e eu, professor Fábio Moraes, junto com toda a equipe, vamos conseguir mostrar para você como fazer e vamos te ajudar. Um grande abraço e até a nossa próxima quarta aula do nosso terceiro módulo do curso de gestão Administrando a Sua Oficina.